Olá, meus queridos, a paz do Senhor, bom dia, né? Hoje é sábado 17 de junho, né? Louvamos a Deus por mais essa oportunidade e queremos cumprimentá-los com a preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estaremos meditando na Palavra de Deus, começando a análise do capítulo 19. E você vai caminhando conosco pela Bíblia, nós vamos passeando, já terminamos o livro de Gênesis, estamos em Êxodo e vamos seguindo, né? Vamos seguindo. Vamos louvar a Deus aqui com o hino da nossa harpa cristã. Você que tem aí a harpa, vamos juntos adorar a Deus. Vamos cantar a palavra de Deus doce mais que mel. Procurem aí. Louvamos a Deus por tudo e hoje é o nosso Shabbat Shalom, né? O nosso sábado de paz, nosso sábado de alegria que Deus nos concede, né? Vamos lá? Qual o número? 306. 306 da nossa harpa cristã. 306. Deixa eu ver aqui. 306. Vamos lá. A palavra de Deus é para mim. A palavra de Deus é para mim. Um tesouro sem igual nunca amor. Fala do amor de Deus, desse amor que não tem fim. Mais preciosa do que ouro é esse amor. A palavra de Deus é doce mais que mel. O que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva e onde mana leite e mel. É na luz que guia a senda da paz, e alegrias que em trevas estão. Lâmpada que nos faz ver os artes de Satanás, e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que mel. O que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva de onde mana leite e mel. Vamos lá. É um farol que sempre resplandeceu e que mostra o corpo da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, na eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que mel. Que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva de onde mana leite e mel. Eita, glória a Deus! Vamos lá, Êxodo 19, verso 1. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto do Sinai. Só um pouquinho. Lá de novo. Ao terceiro mês Da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto do Sinai. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o começo da peregrinação de Israel ao Sinai. Muito importante isso. Eles saíram do Egito e agora eles vão peregrinando para o Sinai. E nessa peregrinação, a ida do Sinai também quer dizer rochedos, era o Monte Horebe, como nós podemos analisar, o Sinai era o Monte Horebe,
também chamado de deserto, e o Sinai se tratava de uma cadeia de montanhas. É muito importante que você atente para isso. O Sinai, ele se tratava de uma cadeia de montanhas. E aí você pode observar que eles falam que tinha nessa cadeia de montanhas, que este Sinai, ele estava entre o Golfo de Suez e Acaba. Então você tem aí 3 nomes que vão prevalecer: Jabel, Muzá, aí você tem Jabel, Serbol, e você tem Jabel, sendo que Jebel, né? Alguns falam Jabel, o preferível é Jebel, né? Mas entre esses, Jebel, Muzá, Jebel, Serbol e Jebel, ou Rum, como falam, o preferível, o que mais eles apontam para o deserto ou o Monte Sinai, na verdade, o Jebel Musa. Esse Jebel Musa é o que eles mais apontam, ok? Então, essa expressão deserto do Sinai fala das cadeias do Monte Sinai, como nós já falamos, chamado de Monte Horebe, e também chamado de deserto. Então você tem aí, na verdade, toda essa área que envolvia o deserto do Sinai, com diversas cadeias de montanhas. Então, alguns falam que é até quase difícil identificar qual seria o local que Deus entregou a lei para Moisés, ok? Então nós temos aqui essa ideia do deserto do Sinai. Muito importante que você atente para isso, que você analise essa questão. O povo de Deus agora vai para o Sinai. E o que eles vão fazer no Sinai, pastor Zéu? Hoje tem muita gente que diz assim, pegam essa ideia de Moisés ir para o monte, o povo de Deus no monte, mas no monte eles não foram orar. Deixa eu explicar isso aqui para os irmãos. A primeira vez que eles foram no monte, Moisés foi e convidou Israel, foi para receber a lei de Deus. No monte era para receber a lei de Deus, porque Israel tinha saído do Egito, Israel gozou dos benefícios de Deus, e agora o Senhor vai conduzi-los ao deserto do Sinai, vai conduzi-los ao Monte Sinai, e ali no Monte Sinai, Deus vai fazer 2 coisas. Vejam bem, ele vai entregar a lei. A primeira coisa, ele vai entregar a lei. Qual foi a primeira coisa que Moisés foi fazer no monte? Ele foi fazer movimento de fé, ele foi fazer o quê? No monte, ele foi receber a lei. E aí você tem um aspecto aqui muito forte, que é o pedagógico. Quando ele foi para o monte, Deus vai dar a lei. Essa lei, ela tinha 2 objetivos. Ela tinha um objetivo de instruir. Ela tinha um objetivo de ensinar. Ela tinha um objetivo de trazer moralidade para o povo de Deus. A lei nunca foi dada para a salvação. A lei foi dada para se orientar para uma vida conforme o querer de Deus. Depois os homens passaram a buscar ou guardar a lei para ser salvo. Mas a lei, ela era apenas como um espelho, mostrando a sujeira, mostrando o pecado e mostrando como, na verdade, eles deveriam fugir do pecado. Na lei estava o código divino de como Israel deveria viver para o Senhor. É muito importante que vocês atentem para isso. Quando a Bíblia fala maldição da lei, não é que a lei fosse maldita, porque a lei era a palavra do Senhor. Inclusive, quando você lê a palavra Torá, que é lei, essa expressão Torá, porque a Bíblia hebraica ela tem essa divisão, lá em Lucas 24, você vê Torá, Neviim, Ketuvim, você tem a Torá, os escritos e os profetas. Então, na Torá você tem a palavra de Deus. A quebra dessa aliança era que trazia a maldição. Então, Deus conduz Israel para o Monte Sinai, e no Monte Sinai ele vai entregar a lei. E para que essa lei, pastor? Orientação, instrução, ensino. Quando eles fechassem essa aliança, o acordo com Deus, aí na verdade eles teriam a palavra de Deus, a Torá, para orientá-los. Então,
quando se usa essa expressão Torá, é a lei de Deus. E o que era a lei de Deus? Era uma bênção. Quando você lê o Salmo 1, verso 2, está escrito: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Olha, na lei do Senhor. Na lei do Senhor. E aí ele diz: o meu prazer está na lei do Senhor. E aí ele diz: meditar nela de dia e de noite. Aí você vê o resultado da Torá. Caso qualquer judeu obedecesse à Torá, tinha vida, tinha prosperidade, porque estaria dentro da aliança para obedecer e viver conforme a palavra do Senhor. Então, note que essa lei, veja aí Salmo 19, 6, essa lei era divina, essa lei era uma bênção. Agora, a maldição estaria no não cumprimento dela. Não é que ela fosse maldita. Deus não vai dar um livro maldito para ninguém. Não existe essa, gente. A lei era bendita. Toda ela. E aí quando você observa o Salmo 19, vamos lá, verso 6, como é que diz? A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Pode ir. A lei do Senhor é perfeita. Para aí, a lei do Senhor é perfeita. E refrigera a alma. Oh, meu Deus. E refrigera o quê? A alma. Que coisa linda, gente. A lei do Senhor é perfeita. Não há defeito na lei. Paulo diz que a lei é santa, a lei é boa. Tem gente que diz assim: olha, isso aqui era no tempo da lei, maldição. Quem foi que disse que a lei era maldição? Era maldição para quem não guardava. A lei é boa, a lei é perfeita. A lei do Senhor. Ela apontava para o cumprimento em Cristo. Por isso que Jesus disse em Mateus 5, lá pelo verso 17: eu não vim para revogar a lei, desfazer da lei. Eu vim para preenchê-la. Ou seja, tudo que a lei falava, apontava para Cristo. Apontava para Cristo. Apontava para Cristo. Então, é até debatido grandiosamente o que foi colocado na lei, o que não foi, o que foi tirado depois de Cristo. Isso é um debate, não há teólogo no mundo que possa explicar isso. João Calvino mesmo disse que não compreendia isso. Porque quando você vai para o Novo Testamento, Jesus, como Filho de Deus, ele tinha o poder para acrescentar, ou para mudar, ou para deixar ou tirar. E ele repete tudo dos 10 mandamentos. Apenas 2 coisas ele não vai repetir lá. Mas se você analisar, você vê que Jesus, ele deu ênfase a essa lei, porque nele se cumpre a lei. O homem não conseguiu cumprir a lei. Jesus, como homem, vem e cumpre as exigências da lei para agradar o Pai. Mas a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Se a lei de Deus não fosse perfeita, como é que o Salmo 1,3 poderia se cumprir? Serás como árvore plantada. A prosperidade de um israelita estava na Torá. Na Torá. Inclusive é um segredo grandioso na Torá. A Torá, gente, que compõe os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Não esqueça mais isso, são os nomes no hebraico desses 5 livros, que aí na verdade a Septuaginta ela vai trazer esses outros nomes: Gênesis, Êxodo, Levítico. Pronto. Em cada um desses livros você tem toda a estrutura da vida judaica. Ok? Assim como nós temos os 4 evangelhos e o livro de Atos, a estrutura pela vida de Cristo e a história da igreja. Alguns dizem que é o Pentateuco do Novo Testamento. O Pentateuco do Velho Testamento são esses 5 livros. No Gênesis, você tem o Deus Criador, sustentador de todas as coisas. Você tem em Êxodo o Deus que redime, o Deus que dá nome, o Deus que entra em aliança. Você tem em Levítico o Deus que quer um povo santo. Você tem em Números o Deus que na verdade conduz o seu povo na jornada desta terra. E você tem as repetições das palavras como ênfase: Devarim, que é o plural, palavras, né, de davar, Devarim.
Então, anote isso. A lei do Senhor, ela é perfeita. E aí, se você vai meditar nela, você vai, pastor, mas eu tenho alguma dificuldade. Vamos ver aí Salmo 119, verso 18. Eita, coisa boa. A lei do Senhor é perfeita, a palavra do Senhor é perfeita. 119, 18. Desvenda os meus olhos. Desvenda os meus olhos. Para que veja as maravilhas da tua lei. Para que eu veja as maravilhas da tua lei. Se você pegar a palavra já revelada, você não precisa de uma nova revelação. Não precisa. É só você dizer, Senhor, me ilumina. Me ilumina, me revela a profundidade da tua palavra. Né? A profundidade da tua palavra. Nós temos o método literal, que esse é o fundamental. Mas você sabe que nós tínhamos pais da igreja que lá atrás eles falaram também da análise de se estudar a palavra pelo seu aspecto espiritual, não é isso? Então é muito importante essa questão de você atentar para isso. Uma das minhas defesas agora da tese, do meu doutorado, eu estou tratando sobre isso. Eu estou tratando sobre a questão de você olhar para a palavra no seu aspecto espiritual, a hermenêutica espiritual. Isso é possível, pastor? Sim. Então veja que o salmista está dizendo, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Maravilhas da lei de Deus? Sim. Então Deus conduziu Israel para o deserto do Sinai. Nesse deserto do Sinai, no primeiro dia, ou seja, no primeiro dia a expressão aí, no Pentecoste, 50 dias após a Páscoa, vai haver a entrega da lei, ok? Então você tem o Pentecoste é uma festa de gratidão, de agradecimento pela colheita recebida. Mas o firmar dessa aliança iria envolver sangue, porque a aliança seria firmada pela morte de animais. Então é a partir desse momento que a lei de Deus vai ser entregue para Israel. E a lei do Senhor, ela iria servir para instrução, para orientação, para ensino, para a vida. Queres ter vida? Fique na lei. Queres ter vida? A lei de Deus, a palavra de Deus. Queres ter vida? Atente para a palavra do Senhor. Você não pode ter vida sem a palavra. João 5, 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Tu queres o segredo para a vida? Há muita gente. O segredo para a juventude, o segredo para a vida, o segredo para a eternidade. Está bem aqui na palavra. Pronto. Quer saber qual é o segredo para a juventude? Uma juventude linda, perfeita. Está aí o Salmo 119. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Quer andar bem, quer andar perfeito, sem andar batendo nas coisas? Salmo 119. Lâmpada para os meus pés, verso 105, mas veio, 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu vi um certo pastor, ele fazendo essa metáfora, luz para o meu caminho, e a lâmpada para os meus pés, luz baixa, luz para o meu caminho, luz alta. Aí pronto, o carro, rapaz, a Bíblia é maravilhosa. O carro tem luz baixa e tem luz alta. Lâmpada, bem direitinho, você pega aqui a lâmpada bem aqui pertinho, ó. Lâmpada para os meus, luz baixa. Viu? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu, luz alta. Para ver o perigo de onde? A Bíblia, ela te mostra o perigo de longe, mas ela também te mostra o perigo de onde? De perto. Tá vendo? Então, o primeiro encontro de Moisés com Deus no monte não foi para fazer reteté, não foi para pular, foi para receber a lei. Receber a lei de Deus. O primeiro povo, a primeira ação do monte, porque tem muita gente que quer ir no monte, o monte era instrução. E vocês sabiam que quando o povo foi para o monte, que Deus mostrou, nós vamos estudar isso, mostrou a glória dele, fogo, relâmpago, era mostrando o poder dele, o povo teve foi medo. Aí disseram, Moisés, tu mesmo fala com ele, tu és o nosso mediador entre Deus e a nação de Israel. E aí quando Deus entrega a lei, duas coisas, para instruir, para orientar para a vida e também para formar a nação de Israel. É aqui que começa a formação, porque eles recebem uma lei, já tem o povo, quem estuda direito constitucional, sabe muito bem disso, que direito do Estado,
Mas a Constituição também fala disso. Mas o direito de Estado, teoria geral do Estado, nessa matéria você vai ver como é que se forma o Estado. Tem que ter território, tem que ter povo, tem que ter normas, e aí Deus agora já vai dar a terra. Veja como isso é lindo, vai dar a terra, vai dar a lei e forma a nação. Assim vai surgindo essa nação maravilhosa que é o povo de Deus. Nós desprezamos a ideia de Graf Wallesen, que ele é um negativista da Bíblia, negava o Pentateuco, negava a lei de Deus, dizendo que era simples costumes de Israel, como qualquer outra nação, que o tabernáculo não existiu. Mas essa teoria dele foi descartada, é provado tanto pela arqueologia, em especial pela Bíblia, a veracidade de tais fatos. Portanto, a palavra de Deus hoje é uma peregrinação para o céu. A peregrinação de Israel dependia da palavra que Deus ia dar para orientá-los na vida, no dia a dia. A peregrinação do crente para a eternidade é a palavra de Deus. Se você não se firmar nessa palavra, você não terá vida, você não terá alegria.